Olá, sou o Thiago Alves, escritor e autor do Nem Home Nem Office. Seja bem-vindo a esse vídeo aula onde eu vou explicar um pouquinho mais dos conceitos do trabalho híbrido, né? Isso mesmo, pessoal. A pandemia trouxe alguns ensinamentos e fez com que essa tendência de juntar o trabalho flexível com uma série de outros quesitos que possibilitam com que empresas e funcionários tenham uma relação mais saudável com os ambientes de trabalho, né, foi acelerada. E o mundo todo, e todo mundo pela primeira vez, pôde experimentar dessa flexibilidade, né, de uma maneira talvez forçada no começo, mas logo depois potencializada, com certeza, aí, por todos os benefícios que o trabalho híbrido tem. Essa videoaula vai te explicar um pouquinho sobre os componentes do trabalho híbrido, para quem é, como funciona e como a sua empresa pode se beneficiar dele, né? Então vamos começar agora falando do que é o trabalho híbrido, né? Muita gente confunde trabalho híbrido com trabalhar de casa. A gente começa por aí que não é isso, tá? Trabalhar de casa é um dos componentes do trabalho híbrido. O trabalho híbrido é formado de 5 pontos. Vou explicar um a um para vocês, trazendo os 5 pontos aqui. Começando por horário flexível, jornada flexível, localização flexível, remuneração flexível e gestão por performance. E aí vamos em cada um deles. Vamos explorar o primeiro aqui. O horário flexível. O que é horário flexível, galera? Não é entrar a qualquer hora antes das 7 e sair qualquer hora depois das 7, eu sou flexível. Não, é efetivamente você não fazer a gestão de horário do seu colaborador. Se ele se sente mais à vontade em produzir das 9 às 6, ou das 10 às 8, ou, sei lá, num período diferente. Isso vai de acordo com a produtividade de cada um, necessidade de entrega, dependendo do que ele faz. É lógico que uma recepcionista que tem um horário determinado não consegue ter tanta flexibilidade quanto um escritor de livro, que talvez trabalha no seu horário, trabalha à noite, mas o horário flexível é sobre você abandonar o controle de horas. Agora, não é tão fácil como parece. Tem que ser homologado, geralmente com sindicato. Essa falta de controle de ponto, digamos assim, é uma zona muito cinza na nossa legislação aqui no Brasil. Então é importante que tenha um acordo entre a empresa e o colaborador para evitar o famoso, né, a famosa, hora extra, né? A gente sabe que nessa pandemia acabou o horário comercial. A gente sabe que não tem mais essa, manda WhatsApp final de semana, tal. Então, para evitar os problemas que isso pode trazer, é importante que a política de horário flexível esteja escrita. E aí o segundo componente aqui, jornada flexível. Bom, vamos remeter o que é jornada, né? Jornada, que significa os dias da semana que você trabalha, seja ele dias úteis, seja ele final de semana, seja ele jornada alternada, seja ele escala de trabalho, né? Então, uma pessoa que tem uma jornada em dias úteis trabalha de segunda a sexta. Uma pessoa que tem jornada, por exemplo, 6 por 1, ela trabalha 6 dias, folga 1. A jornada flexível nada mais é do que você também permitir ao colaborador que alterne os dias de trabalho. Então, muitas vezes a pessoa tem o sábado livre, prefere trabalhar um sábado, mas precisa tirar a sexta-feira de folga e por aí vai. Se a gente for seguir o que tem na regra hoje na legislação, você tem que contratar a pessoa por jornada fixa, né? Apesar que a última reforma trabalhista de 2017 já permitiu a intrajornada, que já é um ganho, né? Já devo dizer que já é um ganho, mas de qualquer forma, né? Importante ressaltar que trabalhar com jornadas alternadas também precisa a homologação por parte do sindicato, dependendo do tamanho da sua equipe, e também acordo entre as partes, uma política de jornada flexível assinada entre a empresa e o colaborador. Para quem que é a jornada flexível? Imagina aquelas pessoas que querem folgar uma quinta e sexta, mas vão trabalhar alguns sábados antes para compensar. Não é banco de horas. Horário flexível, jornada flexível não é banco de horas, tá? Mas é você ter essa flexibilidade. Muitas vezes a pessoa vai trabalhar para você segunda, quarta e sexta e para outra empresa terça e quinta. Ou a pessoa vai trabalhar para você segunda e quarta, segunda, terça e quarta, e quinta e sexta, sábado trabalha para outra empresa e por aí vai. Então, não ter este controle, né, por parte da jornada é interessantíssimo e as empresas podem se beneficiar bastante. Agora eu vou trazer mais um conceito aqui para vocês. O conceito de localização flexível. Esse é o que eu mais gosto de falar. Por quê? Localização flexível é exatamente aonde a pessoa está, o domicílio a qual ela está trabalhando, tá? A nossa legislação atual, ela prevê que funcionários podem estar lotados, né, ou seja, alocados, ou no escritório, ou em teletrabalho, que seja na sua casa. Essa questão de 2 dias no escritório, 2 dias em casa, não existe perante a lei.
Durante a pandemia era uma coisa, tinha uma MP valendo, né, uma medida provisória, que agora já não existe mais. Então é importante, mais do que nunca, para você que quer permitir com que funcionários trabalhem alguns dias em casa, alguns dias no escritório, alguns dias de um coworking, etc e tal, de que esteja escrita essa política de localização flexível. Agora, o benefício que a localização flexível traz, ele é gigantesco. Vocês já pararam para pensar que se eu levo 1 hora para me deslocar ao escritório e 1 hora para voltar, e se a empresa me permitir que 2 vezes por semana, por exemplo, eu fique em casa, eu economizo 4 horas na semana, são 20 horas no mês, ao longo do ano a gente está falando de 240 horas trabalhadas. 240 horas trabalhadas equivale a 1 mês e meio de produtividade, com apenas 2 dias onde eu economizo 2 horas por dia de trânsito. Olha o impacto que a localização flexível traz. Agora, eu falei que não é igual ao home office, porque a gente sabe que o home office tem seus desafios, né? Vou até trazer uma imagem aqui que eu gosto de usar bastante para brincar com o pessoal. O home office, ele traz esse desafio de infraestrutura, né? Essa imagem reflete muito do que rolou nessa pandemia, né? A gente viu que não é para todo mundo. A gente viu que o home office, ele funciona para algumas pessoas, mas que, por um lado, muitas empresas viram que as pessoas não têm a privacidade que precisa para trabalhar em casa, ou não têm a conectividade, ou não têm segurança de dados, ou mesmo trabalhar de casa direto trouxe essa estafa mental. Então ela começou a permitir alguns dias de casa, alguns dias de escritório. Agora, se os escritórios do futuro também vão ter espaço para todo mundo, a gente tem que pensar, né? Se todo mundo for para o escritório, tem que ter cadeira para todo mundo sentar. Então, se você tem pessoas que estão em casa de maneira de localização flexível, com jornada flexível, tem que coincidir que o dia que essas pessoas vão para o escritório, as outras não estejam. E aí, junto dessas 3 vertentes, horário, jornada e localização, eu recomendo fortemente que vocês tenham um software de gestão de espaço. Se você tem um escritório próprio, para você poder fazer essa gestão com os funcionários, entendeu? Com o cara reservar no aplicativo e tudo mais. E muitas empresas já adotaram o coworking, por exemplo, durante esse período, que é mais fácil. O coworking é pay-per-use. Se o cara for pago, não for não pago, a sala não necessariamente precisa ser da empresa todo dia, tem, né? O caso, se quiserem. Mas esse modelo híbrido é muito mais fácil de implementar com os coworkings. Fora que tem coworkings perto de casa. Então, além do cara ter a localização flexível, trabalhar mais perto de casa, ele também pode, né, diminuir a sua mobilidade. Então, pensem nessas três vertentes. Agora, vamos aqui para os outros pontos, né? Remuneração flexível. Adoro falar de remuneração flexível. Por quê? Porque todo brasileiro confunde remuneração flexível com comissão. Não é a mesma coisa, gente. Comissão eu recebo um salário para prestar um determinado serviço e a comissão nada mais é para mim do que um bônus por ter executado aquele serviço, tá? Tanto que ela integra salário, tanto que ela integra verbas rescisórias, tá? Então a comissão nada mais é do que um salário por performance. É diferente de remuneração flexível. Quando a gente fala de remuneração flexível, tá ligado aos outros 3 pilares. Se eu escolho o horário que eu vou trabalhar, se eu escolher a jornada que eu vou trabalhar, se eu escolho de que local eu vou trabalhar, eu tenho que poder escolher a minha remuneração. Então, o que eu quero dizer com isso? Talvez tem meses que eu quero entregar menos e receber menos por isso, porque é um mês que eu preciso me dedicar a outras coisas, ou é um mês onde eu vou trabalhar mais e, consequência, eu vou me dedicar mais e eu quero receber mais. Só que não quer dizer que eu estou que vender. Comissão está atrelada à venda, geralmente, né? Ou a entrega de alguma coisa. Mas a grande maioria é atrelada à venda. Aqui eu não estou falando disso. Então, eu posso ter um funcionário que não tem nada a ver com a área de vendas e ter remuneração flexível com ele, né? E essa remuneração flexível pode estar ligada à performance, se ele me entregar mais ou não, e por aí vai. Então, se o cara resolver trabalhar mais horas, porque ele tem um horário flexível e numa jornada diferente, que bom, ele vai ganhar mais por causa disso. Ter uma política de remuneração flexível é o que vai salvar as empresas de ter processo trabalhista, com relação à hora extra, com relação ao banco de horas e tudo mais, porque essa política já deixa claro do que é a entrega, né? Então, muito importante, tá, gente? É difícil, não é fácil. A grande maioria das pessoas vão ver esse vídeo e falar: ai, não consigo implementar, ai, minha folha não deixa, ai, meu sistema não deixa, ai, meu chefe não quer, ai, é muito old school, ai, é das antigas. Tem barreiras, tem preconceitos, tem que quebrar, mas uma vez que você quebra essa barreira, você vai ver o benefício que isso traz para a sua empresa, para os seus controles, para os seus riscos e para a satisfação dos colaboradores. Último componente aqui do trabalho híbrido: gestão por performance e KPIs, né? Lembrando que KPIs são indicadores chaves de performance. Gestão por performance, ou seja, não adianta os seus colaboradores estarem no modelo híbrido com horário, jornada, localização e remuneração flexível
Se a gestão ainda é das antigas, se a gestão ainda olha da mesma forma que antes, controlando esse horário flexível, controlando essa jornada, né? Querendo saber onde o funcionário está, o que ele está fazendo, do que controlar os entregáveis, do que controlar a qualidade do que ele está entregando, né? Do que dar um feedback positivo, construtivo, né, para as pessoas. Então, implementar a gestão performance KPIs é primordial para que o trabalho híbrido funcione. Se você não tiver isso, sinto muito, vocês vão falhar. Ou no mínimo ter uma experiência deplorável de trabalho híbrido, tá? E a gestão de performance KPIs pode ser potencializada por aplicativos, que já fazem isso hoje, por consultorias, né, grandes consultorias de mercados que te ajudam a aumentar o employee engagement, e vocês vão ver que esses componentes estão todos linkados, tá? Então, mais uma vez, gestão performance KPI passa a ser sine qua non para que as pessoas consigam ter uma experiência de trabalho híbrido correta. E aí, quem que vai estar no escritório então na frente, né? Se o mundo inteiro é híbrido, é flex, no futuro essa flexibilidade toda dominou, quem que vai estar nos escritórios? A gente vai ter um mix de uso dos escritórios, né? Então a gente vai ter aquele cara que é o home worker, né? O cara que sempre trabalha de casa, nunca está no escritório. Aquele cara que é um viajante de negócio que está indo lá de vez em quando. Você vai ter aquele cara que vai para o escritório 1 ou 2 vezes por semana. O cara que vai todo dia. O cara do projeto que é por uma data limitada. E além de tudo isso, você tem o cara do híbrido. Então olha só, se você está buscando desenhar espaços hoje, né? E espaço para sua empresa, para seus colaboradores, você tem que pensar nisso. A ocupação dos espaços nunca mais será a mesma, né? Sempre vai mudar, né? Vai mudar a forma como a gente vê a questão do trabalho híbrido, como a gente se relaciona com o colaborador, e aí algumas tendências, né? Vou trazer aqui para vocês rapidinho. Primeira tendência, trabalhar mais perto de casa, né? Então o home office, né? Em vez de necessariamente trabalhar de casa, close to home office, né? Perto de casa, diminuir o tempo no deslocamento, aquilo que eu estava falando para vocês, né? Aumentar o tempo produtivo é um grande ganho aí dessa tendência. Segundo, squad office, você montar escritórios de equipes, tá? O que são squads? Squads são equipes em inglês. Então você montar escritórios funcionais. Eu vou ter todo mundo do marketing numa localização, eu vou ter todo mundo financeiro na outra, ou mesmo, né, comercial e por aí vai, de forma que você monte escritórios funcionais, do que aquele negócio de ter que ter uma super matriz para atender todo mundo. E aí você acaba tendo que ter custos pesados de facility management, de gerenciamento de estrutura e tudo mais. E quando você resolve ir para esse mais funcional, o time fica mais engajado, né? Agora, você tem que fomentar a cultura virtual, porque a cultura da sua empresa com squad office é mais difícil. Uma outra tendência, anywhere office, né? Escritório na nuvem. Pô, Thiago, o que é trabalhar na nuvem? Né? Tipo, é você literalmente ter o seu espaço de trabalho on demand, né? O que a gente chama de escritório com benefício, na nuvem, 100% flexível, por aí vai. Ou seja, eu pego um aplicativo que eu falo assim, hoje eu vou trabalhar de casa. Não, amanhã eu quero ir na Paulista. Eu reservo um escritório, pode ser um coworking, pode ser na própria matriz da empresa, por aí vai. Então, trabalhar na nuvem é você ter acesso digital ao inventário de escritórios. Então, eu quero trabalhar hoje numa cafeteria, amanhã de casa, depois de amanhã eu estou na praia, e por aí vai, né? E aí todos os sistemas de computador, de e-mail, de videoconferência tem que estar preparado para isso. O cara tem que ter segurança nas informações, nos dados, para que isso funcione, né? Porque senão também não adianta eu falar dessa tendência, falar de anywhere office, né? Escritório em qualquer lugar, e o cara conecta lá com uma conexão sem VPN, sem segurança, e está expondo a minha empresa, né? Lembrando que a LGPD tá aí, né, galera? Mais uma tendência, escritório virtual, né? Escritório na nuvem. Pô, Thiago, mas o que é isso? É você, por exemplo, você optou por deixar seus funcionários parte em casa, parte indo para um coworking, mas você precisa de um lugar para a sua empresa funcionar. Então você coloca o endereço num lugar, você coloca um atendimento telefônico, mas a sua empresa não está fisicamente lá. E isso vai fazer com que você economize muito dinheiro, porque você não precisa, por exemplo, alugar um imóvel na Faria Lima para ter endereço de Faria Lima. Você não precisa necessariamente ir todos os dias. Então, o escritório virtual tem sido, para você ter uma ideia, a demanda número 1 de clientes nossos, né, que buscam coworkings, né, para isso nessa pandemia. Reuniões virtuais é uma grande tendência hoje, né? A gente já viu que a gente está inundado com reuniões virtuais. Todo mundo quer um Zoom, um Teams, um call. Agora, isso também drena a produtividade dos funcionários. Vocês já pararam para pensar que na pandemia a gente tem a impressão que a gente trabalhou mais? Que a gente era mais produtivo, mas efetivamente a gente trabalhou mais horas. A gente acordou, não tinha o trânsito, trabalhava. Não parava de trabalhar no final do dia, a gente trabalhava muito mais horas. É lógico que você vai ser mais produtivo.
Só que você trabalhou mais. A estafa mental veio, o burnout veio, né? A gente se sentiu cansado. Outra demanda, outra coisa interessante, evento híbrido, né? Tá até aqui na minha tela, que é evento híbrido. Então, o que é evento híbrido? Parte do evento físico, ocupação limitada, parte do evento digital, e as pessoas se acostumarem com essa entrega digital, né? Uma outra tendência para os ambientes de trabalho, agora é tudo touchless, galera, tudo sem toque, né? Então, portas, automação via Alexa, Google, etc. Se isso você já consegue ter em casa, você imagina nos escritórios. E aí, gente, só para fechar aqui o conceito, as empresas do futuro, cada vez mais, elas vão ter que buscar, dentro desse modelo híbrido de trabalho, dentro dessas tendências que eu trouxe para vocês, endereçar alguns gaps da nossa sociedade e que a empresa tem responsabilidade, tá? Então, primeiro gap, que é o que eu vou trazer aqui para vocês, é uma real implementação, né, de diversidade e inclusão. Garantir que os ambientes de trabalho são diversos e inclusivos de verdade. E o modelo híbrido ajuda. Porque antes, você ia contratar, por exemplo, um deficiente físico, você ia ter dificuldade, muitas vezes, em capacitar o seu espaço para adequar a um deficiente físico. E se você pode fazer esse regime de contratação remoto, você consegue fazer com que você contrate mais pessoas. E, ao mesmo tempo, você não vai deixá-los de fora, porque eles vão vir eventualmente ao escritório também para poder fomentar a cultura e participar essas pessoas, né? Uma outra tendência é a real implementação de ESG, né? De Environmental, Social and Governance, né? De governança, a parte ambiental e da questão de meio ambiente, né? Então, cada vez mais, as empresas estão olhando para o meio ambiente de maneira diferente. Pense comigo, se existe uma crise onde o ser humano estava no centro da crise e a gente sai dessa crise mais forte, com o ser humano praticando empatia e tudo mais, o que vem na sequência? Meio ambiente. A gente não pode deixar o meio ambiente cair. Então, aquelas empresas que tinham aquele papo de eu sou sustentável porque eu reciclo o plástico, mas o presidente da empresa ainda anda num V8 poluindo o meio ambiente, esse discurso vai cair por terra, né? E aí eu vou deixar aqui por último para vocês, para encerrar esse vídeo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, né, quais são os 17 objetivos aí que todo país e todas as empresas deveriam estar trabalhando juntos, né? Não vou ler um a um aqui, mas vou deixar para vocês aí pensar. Muitas vezes a gente vai olhar e falar assim, pô, Thiago, mas combater a fome, a minha empresa não tem nada a ver com isso, será? Né? Vamos olhar, tentar sair do umbigo, olhar para fora e ver como a gente pode ajudar também na questão social. Tá bom? Uma recomendação para todo mundo, em 2018, durante o Fórum Econômico Mundial, também em Davos, foi criado um chart, esse chart aqui, chama Flexicurity, segurança com flexibilidade, tá? E aí ele trouxe vários conceitos bacanas, né? Como as pessoas querem benefícios portáteis, que ela leva de um lugar para o outro, de uma empresa para outra, elas querem microtreinamento, elas querem ter uma renda universal, né? Elas querem ter proteção para as pessoas de baixa renda. E aí tem, não vou ler o chart inteiro aqui, mas é bem legal para quem se interessou pelo tema também, né? Porque tem tudo a ver com o modelo híbrido. Quando a gente fala de flexicurity, é isso, é flexibilidade com segurança. Eu tenho que dar flexibilidade para os meus funcionários para escolher que horário, que dia, da onde, como trabalhar, mas ao mesmo tempo tem que garantir segurança e produtividade, né, e eficiência da minha empresa. Tudo isso junto, como é que funciona? Cai naquele aquele super ponto que todos nós sabemos, que é o gestor, né? O gestor do amanhã, e como líder do amanhã vai ter que estar preparado para lidar com esse mundo novo, esse mundo VUCA, esse mundo Bunny, que eu já abordei aqui em alguns outros vídeos. Tá bom, gente? Muito obrigado pela participação. Até o nosso próximo vídeo.